É certo um cristão defender a pena de morte? A resposta é sim. É certo, mas também se o cristão ele não concorda com a pena de morte, ele também não está errado. É uma questão de opinião. A Bíblia Sagrada, ela não fala que você deve defender a pena de morte, mas ao mesmo tempo ela também não fala que você deve ser contra a pena de morte. Mas por que defender a pena de morte não é algo errado? Se você for ler as passagens do Antigo Testamento, de Levítico, Êxodo, Deuteronômio, Números, você verá que Deus ele dava ordenanças a Moisés sobre como deveria punir alguns crimes. E numa dessas punições tinha a questão da pena de morte também. Aquele que blasfemasse o nome do Senhor era punido com a pena de morte. Isso você pode ver no livro de Levíticos, no capítulo 24. Vou estar deixando todas as passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento também na inscrição do vídeo, para você ver e para você ler os contextos também, para não ficar só nas minhas palavras, porque se eu for citar todas essas passagens aqui no vídeo, vai ficar um vídeo longo e as pessoas geralmente não gostam muito de ver vídeos longos. Então eu só vou dar uma pincelada por cima só. Então você vê que naquela época tinha sim a pena de morte, e pena de morte não instituída pelo Moisés, mas pelo próprio Deus. Moisés apenas repassava para o povo as instruções que Deus dava para ele. Então, o povo de Israel, que era governado praticamente por Deus naquela época, tinha sim em suas leis a pena de morte. Mas você pode me falar, mas isso faz parte da lei de Moisés, faz parte do tempo de antigamente, nós estamos em outro contexto. Mas você vai para o Novo Testamento, para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, no versículo 4, diz o seguinte, que quando a lei pune a espada, ela não pune sem motivo. E se você for ver que quando fala da questão de punir com espada, não é fazer cócega, não é castigar tendo no criminoso. Mas quando fala punir a espada é matar, é pena de morte. Então você vê a Bíblia Sagrada mais uma vez dando o aval para a pena de morte. A Bíblia Sagrada dizendo que quando a justiça aqui da terra, terrena, pune o homem com a pena de morte, ela não pune sem motivo, porque tem algum motivo. Se você for ver durante o ministério de Jesus Cristo, jamais Jesus bateu na pena de morte, jamais Jesus foi contra a pena de morte. Você não vai ver em nenhum momento Jesus fazendo protesto, organizando passeatas contra a pena de morte. Outro argumento falacioso das pessoas que são contra a pena de morte, muitas delas dizem que só Deus tem o direito de tirar a vida. Mas será que realmente só Deus tem o direito de tirar a vida? Será que Deus também não deu esse direito também para os homens, para os magistrados aqui da terra? Porque no Antigo Testamento você vai ver que as punições que Deus dava para o povo de Israel, para aqueles que transgredissem a lei de Deus, nem sempre era o próprio Deus ou algum anjo do Senhor que vinha até a terra para punir a pessoa. Mas era a congregação que apedrejava a pessoa, que levava o criminoso para fora do arraial e apedrejava. Então, ou seja, essa pena de morte, ela acontecia, se sucedia das mãos de seres humanos. Quando você vê em Romanos 13, no capítulo 4, quando fala da justiça, que ela pune e não pune sem motivo com a espada, não está falando da justiça de Deus, realmente de Deus próprio vindo aqui na terra, ou de Deus próprio enviando uma doença ou fazendo que a pessoa morresse. Mas está falando da justiça terrena, da justiça feita pelos homens aqui na terra. Então, esse argumento falacioso de muitas pessoas falam que só Deus tem o direito de tirar a vida, é um argumento sem embasamento bíblico, é um argumento falacioso. É um argumento que muitas pessoas usam isso daí e acaba caindo. Muitas vezes as pessoas cristãos usam esse argumento não é pela má intenção, mas por estar equivocados. Todos nós estamos equivocados em algum assunto. Nós não temos a verdade absoluta, a verdade 100%. Mas isso não deixa, não faz com que esse argumento deixe de ser um argumento falacioso e equivocado. E nós podemos ver que em nações onde tem a pena de morte, o índice de criminalidade é menor. Você vê como nos Estados Unidos, por exemplo, em quase todos os estados americanos tem a pena de morte. E o índice de criminalidade lá é menor que no Brasil, menor que a do Brasil. Mesmo eles tendo uma população de quase ou mais 500 milhões de habitantes, 500 milhões e pouco, sendo que o Brasil não chega a 250 milhões. Aqui no Japão, onde eu moro, por exemplo, tem a pena de morte também. E o índice de criminalidade aqui é muito baixo. Chega até a ser ridículo de tão baixo que é. De morte é algo instituído por Deus e não é algo tão ruim assim não. Porque nós vemos no Brasil, por exemplo, o Brasil tem a maior população carcerária. Isso a esquerda grita
esbraveja falando que o Brasil tem a maior população carcerária do planeta, uma das maiores, se não for. Então, se tivesse talvez a pena de morte no Brasil, resolveria esse problema também. Agora, muitas pessoas podem argumentar e perguntar, mas o bandido, o sequestrador, aquele que for condenado à pena de morte, ele não tem o direito a uma segunda chance, ele não tem o direito de ter uma vida transformada? Pois bem, a vítima que ele fez não teve esse direito, não teve essa chance. E por que ele teria? Aí muitos podem pensar também que é uma pergunta interessante. Eu não falo que é uma pergunta ruim, mas é uma pergunta interessante, que faz parte do evangelho também. E a salvação dele? Nos Estados Unidos, antes de um criminoso ser executado, é levado até ele um padre, um pastor, para falar da palavra de Deus para ele. E esse é o momento exato, esse é o momento certo dele se arrepender dos seus pecados, dele se entregar a Jesus. Então, ou seja, não tem desculpa para não haver a pena de morte. O ideal seria que não tivesse essas punições, mas como moramos em um mundo, como estamos em um mundo onde o Satanás é o príncipe, onde o mal ele reina nesse mundo, porque o reino desse mundo não é governado por Deus, é governado pelo inimigo de nossas almas. Então muitas vezes a gente tem que escolher o menor dos males. E enquanto houver pecado neste mundo, vai haver crimes e tem que haver punições também. Então, o que eu quero deixar nesse breve vídeo que estou fazendo é o seguinte, que um cristão defender a pena de morte não é errado. Porque a pena de morte não é algo do demônio, a pena de morte não é algo de pessoas sem misericórdia, sem amor, mas a pena de morte foi instituída pelo próprio Deus. Quando nós estivermos no reino milenar de Cristo, também haverá pena de morte. Aqueles que forem governados pela igreja e que pecarem contra Deus, eles serão eliminados. E a Bíblia fala que Deus, ele governará essa terra com cetro de ferro. Ou seja, Deus não vai ser aquele pacifista, não vai passar a mão na cabeça, vai ter punições. E punição não é algo ruim, punição. Punição é um castigo. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é o seguinte, você que defende a pena de morte, não mude a sua opinião, não fique com medo de expressar a sua opinião. E para aqueles que são contra a pena de morte, eu não quero fazer você mudar de ideia com esse vídeo. Se você pense no que você achar melhor, mas não condene pessoas, cristãos, que são a favor da pena de morte. Porque em nenhum momento a Bíblia Sagrada nos dá embasamento para a gente condenar a pena de morte. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada condena a punição da pena de morte. Muito pelo contrário, ela menciona as ordenanças que Deus dava ao povo de Israel. E inclusive ela dá o aval para a pena de morte em Romanos capítulo 13, no versículo 4. Então, se você está vendo esse vídeo meu de algum país onde tem a pena de morte, não queira fazer protesto, não queira criticar as leis desse país, porque nós devemos respeitar as leis dessa terra. A lei que os príncipes, que os governantes dessa terra colocam como pena de morte, ela não vai contra a lei de Deus. Nós devemos ser contra aquelas leis que os governos impõem, aquelas leis que são contra a vontade de Deus, como por exemplo, as leis que oprimem as pessoas, as leis que fazem com que o cidadão tenha que pagar elevadíssimos taxas de impostos, que acaba tirando o dinheiro da população, acaba deixando as populações da miséria, ideologia de gênero, casamento gay, aprovação do aborto. Esse tipo de leis nós devemos ser contra, porque são leis que ferem os princípios de Deus, são leis que ferem diretamente aquelas pessoas de bem, os inocentes. Agora a pena de morte não, a pena de morte só vai ferir apenas os criminosos, aqueles que cometem crimes e aqueles que estão devendo para a justiça. Então eu deixo expressada a minha opinião nesse vídeo, e se você gostou desse vídeo, se você achou esclarecedor esse vídeo, eu peço que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, e Deus abençoe a todos.